We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. E quem saúda todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração. E nós convidamos a todos os nossos irmãos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós estamos em Tua bendita presença, ó Pai. E nesta hora nós agradecemos ao Senhor por mais uma noite de vida, de descanso que passou, e também por esse dia que o Senhor tem nos dado agora, que é um dia de bênçãos, um sol maravilhoso, um dia lindo para vivermos na presença do Senhor. Eu peço ao Senhor o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e eu entrego, Senhor Deus, nas Tuas benditas mãos as nossas vidas, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, ó Pai. Peço que o Senhor cure as nossas enfermidades, todos aqueles que estão se sentindo enfermos, aflitos, oprimidos, angustiados, que o Senhor possa
dar a bênção da cura, da libertação para cada um, ó Pai. E também, meu Deus, eu peço a inspiração divina para este trabalho que estamos iniciando agora, meu Deus. E coloco tudo nas mãos do Senhor. Peço ajuda, peço misericórdia, peço que o Senhor repreenda o demônio, o espírito maligno que perturba, que tira a paz, que engana as pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, por aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós suplicamos estas bênçãos ao Senhor. E assim, ó Deus, pedimos humildemente tudo aquilo que nós estamos necessitados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados, estamos com a nossa Bíblia aqui diante de nós, aberta, e nós vamos ler uma escritura que está em Apocalipse capítulo 22, e nós leremos a partir do versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos então trazer as nossas notificações, como nós fazemos todos os dias. Este programa é publicado todos os dias, de segunda a sábado, através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Então, nós pedimos a todos os nossos irmãos que, quando forem assistir o nosso programa, não esqueça de clicar no joinha e também inscreva-se no canal para que a plataforma do YouTube possa impulsionar os nossos programas e assim, desta forma, nós possamos alcançar mais e mais pessoas que amam a palavra do Senhor, que amam o Evangelho, e nós pedimos isto ao Senhor em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ainda em tempo, lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, os nossos cultos são realizados em nosso tabernáculo todos os sábados no horário das 18h30, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E dito tudo isto, nós vamos agora para a nossa leitura bíblica, conforme anunciamos. Apocalipse capítulo 22 e versículo 12. Leiamos então. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicários e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Somente até aí, somente até o versículo 16. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual. O nome do hino, da canção que nós vamos ouvir,
é Caminho da Vida e Luz. E quem canta esse louvor é o cantor sacro Josué Barbosa Lira. Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Jesus é o caminho, a vida e a luz, e sofreu tanto por nós, levando a cruz. No lugar por não me cabeira, ele foi levado. Ali entre dois ladrões foi crucificado. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso do meu pecado. Oh, quanto meu Jesus sofreu, e por um instante pelo Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu o brado: porque me despreza, ó Deus meu? E nesta hora o véu do tempo logo se rasgou. O sol, a sua grande luz, também parou. E foi um grande terremoto que abalou. Na terra também os mortos ressuscitou. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso do meu pecado. Oh, quanto meu Jesus sofreu, e por um instante pelo Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu o brado: porque me despreza, ó Deus meu? E todos os soldados romanos viram nesta hora, sentiram que aquele homem era o Filho de Deus. Ficaram atemorizados e foram embora, receando que todo castigo fosse para o seu. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso do meu pecado. Oh, quanto meu Jesus sofreu, e por um instante pelo Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu o brado: porque me despreza, ó Deus meu? Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração. E agora nós vamos aqui para a continuidade do estudo da mensagem Liderança. Mensagem essa que foi pregada pelo profeta de Deus, William Branham. Nós estamos parados aqui no parágrafo 144. Então nós vamos dar continuidade daqui em diante. Nós viramos uma esquina, estamos olhando em direção ao céu, esperando pela vinda, o topo na pirâmide, como diríamos, seu retorno. A igreja deve ressurgir em breve e devemos nos preparar. E o único jeito de poder não é dizer: bem,
pertenço às assembleias, pertenço à unidade, pertenço à dualidade, ou seja, o que for, todos eles lá. Pertenço à Igreja de Deus, isso não significa nada. E deixa eu fazer um pequeno acréscimo aqui. Pertenço à mensagem, e isso também não significa nada, se não fizermos de acordo com o profeta está nos ensinando que devamos fazer. Se você pertence às assembleias, então seja um cristão verdadeiro lá. E se pertencemos à unidade ou dualidade, seja o que for, sejamos sinceros naquilo que cremos. E se pertencemos à mensagem, sejamos sinceros naquilo que nós temos sido ensinados. Muito bem, então, isso não significa nada. Nossos pais gritaram e dançaram. Isso está perfeitamente bem. Aquele foi o dia deles. Mas hoje você se depara não com a organização que fizeram, mas com a vida que está continuando, a qual é Jesus Cristo. É muito bom nós observarmos muito cuidadosamente aquilo que o profeta de Deus nos ensina. Porque ele disse, se você pertence a essa ou aquela outra, isso não significa nada. Agora depois ele disse, nossos pais lá atrás, né? 50, 60, 80 anos atrás, eles gritaram, eles falaram em línguas estranhas. Então o profeta aqui está dizendo, então o que nós devemos fazer? Prosseguir com aquela vida que estava em nossos pais antigos. Que vida é essa? É Jesus Cristo. Este jovem tinha feito o mesmo. Moisés escreveu aqueles mandamentos, mas veja, o mesmo Deus que escreveu os mandamentos por seu profeta, foi o mesmo que profetizou que o dia viria. Levantarei um profeta como eu, e será que todos os que não o ouvirem serão cortados de volta às cascas e borlas denominacionais. Então, isso é bastante verdadeiro, não é? Porque o mesmo profeta que ensinou os 10 mandamentos para o povo daquele dia, cujos preceitos o jovem rico acompanhava, seguia e disse que obedecia, então era o mesmo profeta, que era Moisés, que disse para eles que o Senhor nosso Deus levantaria do meio do seu povo um profeta semelhante a ele. E quem era esse profeta? Era o Senhor Jesus Cristo, que haveria de ser levantado do meio do povo. Então, o que ocorreu? Eles aceitaram quando o Senhor Jesus Cristo veio? Não, não aceitaram, não é mesmo? Então, como é que eles podiam atestar que estavam seguindo os mandamentos? Por exemplo, no caso do jovem rico, o profeta de Deus, irmão Brana, disse que ele era um rapaz autêntico, não era um incrédulo, era uma boa pessoa. E o Senhor perguntou para ele, você sabe os mandamentos? Ele disse, sei, isso eu pratico desde a minha juventude. E o que diz nos 10 mandamentos? O primeiro mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento e de toda a tua alma, ou a tua força.
E o segundo mandamento que diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse que era cumpridor de todos esses preceitos. Aí o Senhor Jesus Cristo, como que tentando testá-lo, disse para ele: então agora falta-te uma coisa, você vai, vende tudo que você tem, dá-o aos pobres, dá tudo àqueles a quem você acabou de me dizer que ama, porque ele disse que amava, que cumpria os mandamentos, e nos mandamentos, o segundo mandamento era tão grande quanto o primeiro, que era amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí ele se entristeceu e saiu cabisbaixo e foi-se embora. Veja só como é. Então ele não cumpria o que ele disse que cumpria. Mas vamos aqui, isso é só para uma reflexão, para despertar o nosso entendimento, né? Eles devem prosseguir para a vida. E hoje, não diga: sou pentecostal, pertenço a isso, pertenço àquilo. Isso não significa nada. Você tem de aceitar a pessoa, Cristo, a vida eterna. Então, a vida eterna está na pessoa de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós tem que encarar. Não se esqueça disto. Vê-se que os outros líderes tiveram grande influência sobre ele, sobre o jovem rico. Seus parentes foram ensinados: bem, pertencemos a isto e pertencemos àquilo, e tiveram tanta influência sobre ele, mas que coisa fatal é rejeitar a liderança da vida eterna. Agora, essa vida está presente esta noite. Isso mesmo, o Espírito Santo está aqui, que é Cristo, em forma de Espírito. Seu Espírito, a unção está aqui. Um pouco e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Ele citou Moisés e citou as palavras de Moisés, que disse que o Senhor Deus levantaria no meio deles um profeta semelhante a ele, que era o Senhor Jesus Cristo. Agora, o próprio Senhor Jesus Cristo, que hoje você crê que era um profeta, na verdade o Senhor Jesus Cristo era o profeta dos profetas, e nós cremos nisto. Então, esse a quem nós cremos como profeta, ele disse: eis que eu vos enviarei profetas. A uns vocês matarão, a outros vocês perseguirão, de cidade em cidade, e os açoitarão. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E por que há tanta rejeição assim contra quando se fala que Deus tem enviado um profeta? Porque não é o Senhor Jesus Cristo quem disse, do mesmo jeito que teria sido Moisés, que se referiu ao Senhor Jesus Cristo, e depois o próprio Senhor Jesus Cristo se referiu agora a essa escritura que nós acabamos de citar: eis que vos enviarei profetas, e vocês vão aceitar esse profeta? Não, não vão. Mas pelo contrário, ele disse: vocês vão perseguir esses profetas de cidade em cidade, vocês vão matar esses profetas, vocês vão açoitar esses profetas
em suas sinagogas e assim por diante. Se não açoitamos hoje por causa das nossas leis, não açoitamos literalmente, mas açoitamos com as nossas palavras. Dizemos contra, pregamos contra. Isso não passa e nem menos e nem mais que um açoite. Nós estamos vivendo da mesma maneira que eles estavam vivendo naquele dia. Continuando aqui então, só Jesus pode levá-lo a essa vida eterna. Não há igreja denominacional, pregador, sacerdote, nada mais que possa levá-lo a ela. Você tem de ser conduzido por Ele, o único que pode conduzi-lo. Poderia imaginá-lo levando-o para fora da sua palavra? Seria possível a gente imaginar que o próprio Senhor Jesus Cristo estaria nos conduzindo fora da palavra? Não, isso é coisa impossível de acontecer. A qual é Ele? Porque é o seguinte, se nós temos o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como todos alegamos ter, e nós rejeitarmos a palavra que o próprio Espírito Santo falou e escreveu, então é mentira que nós temos o Espírito Santo. Porque como pode o Espírito Santo ser contrário à sua própria palavra? Sua palavra, a qual é Ele. E se Ele é a palavra e você for parte dele, não será parte da palavra? A palavra sobre a qual Deus quer derramar as águas da salvação hoje, para identificá-lo. Hoje, como os apóstolos o identificaram, como Lutero, como Wesley, como as pessoas o identificaram. Naqueles dias, esta é a outra era, é a palavra. A palavra disse que estas coisas que vemos acontecer agora estão preditas a acontecer nesta hora em que nós estamos vivendo. Assim, aceite a Jesus Cristo e deixe-o levá-lo à vida eterna. Apesar deste jovem ter realizado, ele realizou todas as coisas boas. Na escola, foi bem como um bom rapaz, sem dúvida que ele foi bom como um verdadeiro pai, ao dar ouvidos a seu pai nos negócios. Foi um bom rapaz, bom para seus pais, foi leal ao seu sacerdote, foi leal à sua igreja, foi leal aos mandamentos de Deus, mas perdeu o mais importante e o resto não significou muito para ele. Quando recusou a liderança da vida eterna, Jesus Cristo. Notem, esta liderança encara cada um de nós hoje, igual a como foi com aquele jovem. Nós, não importa quão religiosos sejamos, você pode ser católico, você pode ser batista, metodista, ou pode ser pentecostal, ou seja o que for, esta mesma coisa o encara esta noite. E como eu tinha dito aquela hora, eu volto a repetir, ele falou que eu posso ser católico, posso ser batista, posso ser metodista, posso ser pentecostal e posso também dizer que sou da mensagem
do profeta William Branham. Mas se nós não tivermos aquilo que é essencial dentro de nós, nada nos adiantará. Nós somos simplesmente, meramente pessoas denominacionais, com o mesmo espírito de denominação em nós. Vida eterna, isso é aceitação de Jesus Cristo. Recebemos esta oportunidade. Em alguma ocasião da vida, temos de encarar isto justamente como esse jovem, porque você é um ser mortal e lhe é dada oportunidade de escolha. Você tem escolha. Deus fez de modo que você possa escolher. Isso seria livre-arbítrio, não é? Que Deus dá a cada um de nós. Se Ele deu a Adão e Eva o livre-arbítrio para poderem escolher, e então fizeram a escolha errada, e veja, Ele não pode fazer mais a você do que fez a eles. Tem de lhe dar a mesma coisa para você poder escolher ou rejeitar. Você tem escolha. Vejamos algumas delas. Quando jovem, você tem uma escolha, se vai ter instrução ou não. Você tem essa escolha. Você simplesmente pode não querer tê-la, pode rejeitá-la. Você tem escolha quanto à sua conduta. Vou fazer doer um pouquinho aqui. Então ele está dizendo aqui agora, eu vou apertar um pouquinho o parafuso aqui, né? Vou fazer doer um pouquinho aqui, está vendo? Você pode sair e deixar o cabelo crescer e ser um bito ou um desses ignorantes. Ou vocês, mulheres, podem parecer um ser humano decente ou ser uma dessas criaturas estranhas que temos por aí. Aqueles olhos azulados e cortes de cabelo curto e armado e tal, que são totalmente contra a palavra de Deus, que são totalmente contrárias, nem oferecer, não poderiam oferecer uma oração que fosse aceita. Essa é a verdade, exatamente. É o que a Bíblia disse. Mas o que aconteceu com você, igreja? Você tem isto, tanta televisão, tantas coisas do mundo, é tão fácil para a sua natureza de velho Adão deixar-se levar por isso, agir como os demais. Permitam-me repetir no Kusher, na oferta da expiação, nos dias de Moisés, quando Moisés tirou os filhos por 7 dias, não devia haver fermento entre o povo. Qualquer um sabe disto. Em Êxodo, por 7 dias, não se ache nenhum fermento em vosso arraial. Era uma regra, um mandamento para Israel, que eles não deveriam ter fermento em suas casas durante 7 dias. Representavam as 7 eras da igreja completas. Está vendo? Bom, eu vou parar aqui, que eu já estava quase esquecendo de olhar no cronômetro,
e já deu aqui a hora. Então nós vamos agora ter uma palavra de oração, mas não vamos perder isso que nós acabamos de ouvir, não, tudo que nós ouvimos. Vamos ficar meditando, vamos guardar dentro das nossas almas, querermos do fundo da nossa alma ser aquilo que a palavra de Deus quer que nós sejamos. E agora nós vamos orar, não é? Bendito Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua bendita palavra. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã, por esses que amam a Tua palavra, amam este programa que prega a mensagem de Deus, prega a mensagem do profeta que o Senhor tem nos enviado, e nós não temos rejeitado a mensagem do Teu profeta, Senhor, como eles lá rejeitaram a mensagem do profeta que Moisés disse que viria, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora o Senhor Jesus Cristo disse que Ele enviaria novamente profetas, e pela Tua graça nós não temos rejeitado essa palavra, Senhor. Então agora eu peço a cura divina em favor dos doentes, que todos os males, todas as enfermidades, todos os demônios saiam das vidas, deixe em paz as pessoas, as famílias, que os demônios saiam da vida daquelas pessoas que estão endemoniadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor cure os enfermos, mais uma vez eu peço, os velhinhos, os jovens, as crianças e assim por diante. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos isto e te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele nos permitir, nós estaremos juntos novamente em nosso próximo programa. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.